A noite chegou como um manto suave que se estende sobre a terra cansada, e você está aqui, não por acaso, não por coincidência, mas porque o coração do Pai o conduziu até este momento sagrado. Há algo belo no silêncio que abraça a alma quando o mundo se aquieta, quando as vozes se calam e resta apenas o sussurro divino ecoando no íntimo do ser. Bem-vindo, querido filho, bem-vinda, preciosa filha. Sua presença aqui é prova de que Deus está tecendo algo especial nesta noite. As estrelas que pontilham o céu são testemunhas silenciosas de que o Altíssimo não dorme, não cochila, mas vela sobre cada um dos seus amados. Sinta como a brisa suave da madrugada embala o coração cansado. Permita que este momento seja um refúgio para sua alma. Um oásis de paz, onde as preocupações do dia se dissolvem como névoa ao sol. Nesta hora santa, declaro sobre sua vida cura profunda, descanso verdadeiro, libertação emocional e renovação espiritual. Se puder, escreva em seu coração, ou mesmo no papel: Senhor, eu descanso debaixo das tuas asas. E deixe também seus pedidos de oração, pois o Deus que conta as estrelas conhece cada lágrima, cada suspiro, cada necessidade guardada no silêncio de sua alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E do Salmo 91, 1, 2. Estas palavras antigas carregam a força de milênios de fé, a certeza que atravessou gerações e ainda hoje encontra eco no coração sedento de paz. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas uma metáfora poética, é uma realidade espiritual profunda. Um convite para descobrir que existe um lugar secreto, íntimo, onde a alma encontra seu verdadeiro lar. O esconderijo não é um local físico, mas uma dimensão espiritual, onde os ruídos do mundo não conseguem penetrar. É ali, nesse santuário interior, que o coração aprende a descansar, mesmo quando as circunstâncias externas ainda ecoam com turbulência. À sombra do Onipotente, que imagem mais terna e poderosa ao mesmo tempo, descobrimos que não estamos expostos aos ventos contrários da existência, mas protegidos sob uma cobertura que nem o tempo nem as tempestades conseguem arrancar. Quando declara: Ele é o meu Deus, há uma apropriação pessoal que vai além do conhecimento intelectual. É o reconhecimento íntimo de que este Deus grandioso, que sustenta galáxias em suas mãos, também se inclina para ouvir o batimento do seu coração. Meu refúgio, não apenas um refúgio, mas meu refúgio, como se o Criador do universo reservasse um cantinho especial, personalizado, moldado exatamente para as dimensões da sua alma. E nele confiarei. Esta declaração ecoa através da noite como um hino de fé que se ergue acima das dúvidas, dos medos, das incertezas que tantas vezes visitam o coração na quietude da madrugada. É a decisão consciente de descansar não nas próprias forças, não nas circunstâncias favoráveis, mas na natureza imutável daquele que é fiel. Que este versículo seja como um fio dourado tecendo através de cada respiração desta noite, lembrando-lhe que você encontrou seu lugar de descanso, seu esconderijo sagrado, sua sombra de proteção. Nele, você pode confiar completamente, abandonando o peso do controle e permitindo que a paz divina envolva cada fibra do seu ser. Agora, como quem deposita cuidadosamente um fardo pesado no chão, vamos entregar ao Pai todas as preocupações que acompanharam este dia. Há algo profundamente libertador em reconhecer que não fomos criados para carregar sozinhos o peso das incertezas, das responsabilidades que parecem maiores que nossas forças, das situações que escapam ao nosso controle. Respire fundo e, ao exalar, permita que se vá a ansiedade que talvez tenha apertado o peito hoje. Essa sensação de urgência, de que tudo precisa ser resolvido imediatamente, de que você deve ter resposta para cada pergunta.
Deixe que ela se dissolva, como açúcar na água morna. O Deus que criou o tempo não está com pressa, e ele sussurra ao seu coração: meu filho, minha filha, você pode descansar, eu cuido de todas as coisas. Entregue também os medos que às vezes visitam o coração na quietude da noite. O medo do amanhã, do que está por vir, das mudanças que se aproximam como sombras no horizonte. O medo de não ser suficiente, de falhar, de decepcionar quem você ama. Cada um desses temores, por mais racionais que pareçam, pode ser colocado nas mãos perfuradas do Salvador, pois ele conhece intimamente o sabor da vulnerabilidade humana. As inseguranças que sussurram mentiras no ouvido da alma. Você não consegue, você está sozinho, ninguém realmente se importa. Todas elas podem ser silenciadas pela verdade poderosa do amor incondicional de Deus. Não há insegurança que resista à luz da sua presença. Não há dúvida sobre o próprio valor que permaneça quando compreendemos que fomos escolhidos, amados, adotados como filhos do Rei dos Reis. Se há dores físicas que teimam em lembrar sua presença, traga-as também para este altar de entrega. O corpo cansado, os músculos tensos, as articulações que reclamam do peso dos dias, tudo isso pode ser tocado pelo bálsamo da presença divina. O mesmo Deus que formou cada célula do seu corpo conhece exatamente onde mora a dor e como trazê-la alívio. E as feridas emocionais, essas marcas invisíveis, deixadas por palavras ásperas, por rejeições, por perdas que ainda doem no peito, elas também podem ser entregues ao grande médico. Não há coração partido que ele não possa restaurar. Não há alma ferida que esteja além do seu alcance de cura. Na quietude desta noite, permita que o óleo da alegria seja derramado sobre a tristeza, que o manto de louvor substitua o espírito angustiado. Ao entregar tudo isso, sinta como a alma se torna mais leve, como se um peso invisível fosse removido dos ombros. É assim que funciona a economia do reino. Quando entregamos nossos fardos, recebemos em troca o jugo suave e o peso leve que Jesus oferece. Quando soltamos o controle, descobrimos que estávamos sempre nas mãos do Controlador Supremo. Neste momento de entrega, sua alma se prepara para repousar verdadeiramente segura nos braços do Pai. Não mais lutando contra a correnteza, mas fluindo com a paz que excede todo o entendimento, deixando-se levar pela corrente mansa do amor divino que conduz águas tranquilas. Há uma majestade particular na forma como Deus se revela através do silêncio noturno. Quando o barulho do mundo se aquieta e as vozes humanas se calam, emerge um tipo diferente de comunicação divina. Uma linguagem feita de sussurros, de brisa suave, de luz estelar que atravessa a escuridão carregando mensagens de esperança. Observe com os olhos da alma como cada estrela que pontilha o firmamento é como uma promessa acesa no céu. Elas estão lá há milhares de anos, testemunhas silenciosas de que existe uma constância no universo, uma fidelidade que transcende as mudanças e turbulências da existência humana. O mesmo Deus que as acendeu no primeiro dia continua sustentando-as nesta noite. E a mesma fidelidade que mantém as estrelas em suas órbitas é a que sustenta sua vida em suas mãos. Sinta como o sopro do vento da madrugada carrega mais do que apenas o ar fresco. Ele traz consigo a respiração do Espírito Santo, aquela presença gentil que move-se sobre as águas tranquilas da alma rendida. Não é necessário vê-lo para saber que ele está ali. Sua presença é sentida na paz inexplicável que desce sobre o coração como orvalho sobre a relva sedenta. A escuridão da noite, que para muitos representa ausência ou vazio, na verdade revela-se como o pano de fundo perfeito para que a luz divina se torne mais visível. É quando as luzes artificiais se apagam que podemos contemplar melhor o brilho das estrelas. É quando o ruído cessa que conseguimos ouvir com mais clareza a voz suave e delicada que fala ao Espírito. A escuridão não é a ausência de Deus,
É sua sala de estar favorita, o ambiente que ele escolheu para os encontros mais íntimos com seus filhos. Imagine agora que a paz de Deus desce sobre você como um manto invisível, mas totalmente real. Este manto não é feito de tecido comum, mas tecido com fios de amor incondicional, de graça imerecida, de misericórdia que se renova a cada amanhecer. Ele cobre não apenas o corpo físico, mas envolve também o espírito, criando uma atmosfera de proteção onde nem a ansiedade nem o medo conseguem penetrar. Sob este manto de paz, cada batimento do seu coração encontra seu ritmo natural, não mais acelerado pela urgência ou pela preocupação, mas cadenciado pela música celestial que ecoa através dos séculos, a melodia do amor redentor que nunca para de tocar. Sua respiração se torna mais profunda, mais tranquila, como se os pulmões estivessem sendo preenchidos não apenas com ar, mas com a própria essência da serenidade divina. Neste momento, compreenda que você não está sozinho na escuridão. Milhões de estrelas são testemunhas de que o Criador está acordado, vigilante, atento. A lua, em sua fase serena, reflete a luz do sol mesmo quando ele parece ausente. Assim como você pode refletir a luz do Filho mesmo nas noites mais escuras de sua jornada. O cuidado divino não é algo que precisa ser conquistado ou merecido. Ele simplesmente é, como a gravidade que nos mantém ligados à Terra, como o ar que respiramos sem conscientemente pedir por ele. É uma realidade constante, um campo de força invisível de amor que nos circunda, nos sustenta, nos carrega mesmo quando não percebemos sua ação. Nesta noite especial, permita-se sentir esta presença de forma mais consciente. Não como uma força distante observando de longe, mas como uma presença íntima que conhece seus pensamentos antes mesmo que sejam formados, que conta os fios do seu cabelo, que coleta suas lágrimas em seu odre, que se alegra quando você se alegra e se entristece quando você chora. A escuridão ao seu redor não é um vazio a ser temido, mas um ventre sagrado onde novas revelações são geradas, onde a fé cresce e se fortalece, onde a alma aprende a depender não do que vê, mas daquele que vê tudo. É na escuridão que aprendemos que Deus é luz verdadeira, não apenas uma luz entre outras, mas a luz que torna todas as outras luzes possíveis. Há momentos na vida em que somos convidados a pausar e olhar para trás, não com nostalgia ou arrependimento, mas com um coração profundamente grato que reconhece as pegadas divinas impressas na areia do tempo. Esta é uma dessas horas sagradas, quando a alma pode contemplar o cuidado constante de Deus, muitas vezes imperceptível no momento em que acontece, mas claramente visível quando visto pela lente da retrospectiva. Quantas vezes, querido filho, querida filha, você foi protegido de perigos que nem sequer chegou a conhecer? Quantas situações que poderiam ter resultado em tragédia foram sutilmente desviadas pela mão invisível da providência? O acidente que não aconteceu porque você saiu de casa 5 minutos mais tarde, a doença que não se desenvolveu porque seu sistema imunológico foi fortalecido de maneira misteriosa, a palavra áspera que estava pronta para sair dos seus lábios, mas foi contida por uma influência inexplicável. Todos esses são dedos de Deus escrevendo proteção na história da sua vida. Lembre-se daquelas noites, quando o sono parecia uma possibilidade distante, quando as preocupações giravam na mente como um carrossel incontrolável, e então, quase como mágica, mas na verdade como pura graça, uma paz inexplicável desceu sobre você. Não foi força de vontade que trouxe essa paz, nem técnica de relaxamento. Foi o toque gentil do Consolador, lembrando ao seu espírito que você está sempre sob cuidados especializados. Recorde aqueles momentos de provisão inesperada, quando os recursos pareciam escassos e a solução parecia impossível. Mas então uma porta se abriu, uma oportunidade surgiu, uma ajuda chegou de onde menos se esperava. Foi Jeová Jiré,
O Deus que vê e provê, demonstrando que seus recursos não estão limitados pelas circunstâncias visíveis, que sua criatividade para cuidar dos seus filhos é infinita. Pense naqueles relacionamentos que foram curados quando pareciam irreparavelmente quebrados, naquelas palavras de perdão que brotaram do coração quando você estava certo de que jamais conseguiria perdoar. Foi o Espírito Santo trabalhando no jardim secreto da alma, plantando sementes de reconciliação onde antes só cresciam espinhos de amargura. Há também aqueles livramentos dos quais você talvez nunca tenha tomado conhecimento completo. As orações de intercessores desconhecidos que se ergueram como incenso diante do trono, as batalhas espirituais vencidas nos lugares celestiais, enquanto você dormia em paz, os anjos enviados em missões específicas para abrir caminhos ou fechar portas conforme a necessidade do momento. E que dizer daquelas vezes em que Deus transformou o que o inimigo planejou para mal em bem? Situações que começaram como pesadelos, mas terminaram como testemunhos. Feridas que se tornaram fontes de cura para outros. Perdas que se transformaram em oportunidades para descobrir tesouros que não sabíamos que existiam no coração de Deus. Nesta noite, enquanto as estrelas brilham como joias no terciopelo escuro do céu, deixe que a gratidão flua naturalmente do coração. Não uma gratidão forçada ou artificial, mas aquela que nasce do reconhecimento genuíno de que, mesmo quando não compreendíamos o que estava acontecendo, Deus estava escrevendo uma história de amor sobre nossa vida. Agradeça pelas lágrimas que foram enxugadas com ternura divina, pelos medos que se dissolveram na presença da verdade, pelas forças que foram renovadas quando você achava que não conseguiria dar nem mais um passo. Agradeça pelos sonhos que se realizaram de maneiras ainda melhores do que imaginou, e também pelos sonhos que não se realizaram porque Deus tinha planos ainda mais belos guardados para o tempo certo. Com este coração agradecido, você pode recostar a cabeça no travesseiro esta noite, sabendo que a mesma fidelidade que o acompanhou até aqui continuará sendo sua companhia constante. O Deus que cuidou de você ontem é o mesmo que cuidará de você amanhã. Sua bondade não é sazonal. Sua misericórdia não tem data de validade. Seu amor não conhece interrupções. Durma, pois, com a certeza de que cada respiração durante o sono é um ato de fé. Cada batimento cardíaco é um testemunho de que a vida é um presente diário daquele que é a própria fonte da vida. E ao despertar amanhã, será com novas razões para a gratidão, pois suas misericórdias se renovam cada manhã, e sua fidelidade é grandiosa. Através das páginas sagradas da Escritura, encontramos histórias que ecoam através dos milênios, testemunhando que o Deus que protegeu os antigos continua sendo o mesmo protetor hoje. Estas narrativas não são apenas relatos históricos distantes, mas espelhos nos quais podemos ver refletida a mesma fidelidade divina operando em nossa própria jornada. Daniel, aquele homem de oração inabalável, encontrou-se uma noite em circunstâncias que pareciam um fim sem esperança. A cova dos leões não era apenas uma prisão, era uma sentença de morte, um lugar onde o rugido feroz deveria ter sido a última coisa que seus ouvidos ouviriam. Mas naquela noite escura, algo extraordinário aconteceu. O mesmo Deus que você está buscando neste momento fechou a boca dos leões, transformando predadores em companhia pacífica. Daniel passou a noite não em terror, mas na presença daquele que governa tanto o coração dos reis quanto o instinto das feras. Imagine a serenidade que deve ter preenchido o coração de Daniel quando percebeu que não estava sozinho naquela cova. Os anjos de Deus estavam ali, criando uma atmosfera de paz onde deveria reinar o medo. Assim como Daniel foi protegido naquela noite impossível, você também está guardado nesta noite pela mesma presença protetora que não conhece limitações.
Elias, o profeta corajoso que enfrentou reis ímpios e sacerdotes falsos, teve momentos em que a força humana parecia ter chegado ao fim. No deserto, debaixo do zimbro, exausto física e emocionalmente, ele desejou morrer. Mas Deus não havia terminado de escrever sua história. Um anjo tocou-o gentilmente, não com repreensão, mas com cuidado paternal, e proveu alimento que o fortaleceu para uma jornada de 40 dias e 40 noites. Naquela experiência no deserto, Elias descobriu algo que muitas vezes descobrimos apenas nos momentos de maior fraqueza: que Deus não se revela sempre no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo, mas na voz mansa e delicada que sussurra esperança ao coração desfalecido. Nesta noite, essa mesma voz mansa pode estar sussurrando a você. Você tem uma jornada pela frente, mas eu serei sua força. Pedro, impulsivo e corajoso, mas ainda humano em suas limitações, dormia profundamente em uma prisão romana quando sua execução estava marcada para o dia seguinte. Ele não estava acordado, se preocupando com o amanhã, não estava tramando planos de fuga, estava simplesmente descansando na certeza de que sua vida estava nas mãos de Deus. E naquela madrugada, um anjo apareceu. Luz divina preencheu a cela escura e as correntes simplesmente caíram de suas mãos. O que impressiona na história de Pedro não é apenas o milagre da libertação, mas a paz com que ele dormia na véspera do que parecia ser seu último dia. Essa é a paz que vem quando entendemos que nossa vida não está nas mãos de circunstâncias ou pessoas, mas nas mãos perfuradas de amor que nunca nos solta. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentaram a fornalha ardente não porque tinham certeza de que seriam livrados, mas porque tinham certeza de que Deus era digno de confiança mesmo se escolhesse não livrá-los. E ali, no meio do fogo que deveria consumir, uma 4ª figura caminhava com eles, alguém semelhante ao Filho de Deus. O fogo não os tocou, nem sequer o cheiro de fumaça ficou em suas roupas. Você pode imaginar a experiência transcendente de caminhar no meio do fogo e descobrir que o próprio Filho de Deus escolheu estar ali com eles, não observando de longe, não enviando ajuda, mas literalmente caminhando ao lado deles através da provação. Esta é a promessa para você. Nas fornalhas da vida, você não caminha sozinho. Paulo e Silas, presos injustamente, com os pés no tronco e as costas sangrando pelos açoites, escolheram transformar a prisão escura em sala de concerto, cantando hinos e orando até que a meia-noite chegasse carregando um terremoto sobrenatural. Não foi apenas a prisão que se abriu, foi uma demonstração de que louvor e oração podem abrir qualquer cárcere, seja ele físico, emocional ou espiritual. Cada uma dessas histórias carrega uma mensagem específica para esta noite. Você está guardado pela mesma presença que fechou bocas de leões, que proveu no deserto, que quebrou correntes de prisão, que caminhou no fogo, que abriu portas de cárcere. O Deus deles é o seu Deus. A proteção deles é a sua proteção. O livramento deles prefigura o seu livramento. Nesta noite, ao fechar os olhos, imagine-se guardado da mesma forma. Não importa quais leões pareçam rondar sua vida, quais desertos você possa estar atravessando, quais prisões pareçam limitá-lo, quais fornalhas possam estar aquecidas, o mesmo Deus que operou milagres nas páginas das Escrituras está operando em sua história pessoal neste exato momento. Você é parte de uma linhagem sagrada, de protegidos, de guardados, de amados com amor eterno. Durma em paz, pois está coberto pela mesma sombra que cobriu os antigos, vigiado pelos mesmos anjos que guardaram os patriarcas, sustentado pelas mesmas mãos que sustentaram profetas e apóstolos.
Há momentos na quietude da noite em que a mente parece acelerar exatamente quando deveria desacelerar, quando pensamentos visitam a alma como ondas incessantes contra a praia, cada uma trazendo uma preocupação, uma lembrança, uma interrogação que ressoa no silêncio do quarto. É nestes momentos que mais necessitamos do toque suave do Príncipe da Paz, daquele que disse às tempestades: acalma-te, emudece, e elas obedeceram. Espírito Santo, nesta hora sagrada, venha como brisa suave sobre as águas agitadas da mente. Você que pairava sobre as águas no princípio da criação, paira agora sobre os pensamentos que se movem desordenadamente, trazendo ordem onde há caos, luz onde há confusão, tranquilidade onde há turbulência. Cada pensamento ansioso que insiste em circular pode ser tocado pelo seu poder pacificador. Para aqueles cujo coração acelera na escuridão, com preocupações sobre o amanhã, as contas que precisam ser pagas, os relacionamentos que precisam de cura, os projetos que aguardam decisões, as responsabilidades que pesam sobre os ombros, que o Espírito da Verdade sussurre novamente as palavras do Mestre. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A ansiedade noturna tem uma qualidade particular. Ela parece amplificada pela quietude, como se o silêncio desse mais espaço para que os medos ecoem. Mas este mesmo silêncio pode tornar-se santuário quando convidamos a presença divina a preenchê-lo. Respire profundamente e, ao exalar, deixe que saia junto com o ar todo o peso que não foi feito para seus ombros carregar. Para aqueles que carregam memórias dolorosas, que teimam em ressurgir nas horas de quietude, palavras que foram ditas e que feriram como espadas, ações que foram praticadas contra você e deixaram cicatrizes invisíveis mas reais, momentos de rejeição que ainda ecoam no coração, que o óleo da cura divina seja derramado sobre cada ferida. O grande médico não apenas cura, ele transforma cicatrizes em testemunhos, dor em compaixão, quebrantamento em força para ajudar outros quebrantados. Clamo neste momento uma muralha de fogo ao redor desta casa, ao redor deste quarto, ao redor da sua vida, como o profeta viu a glória de Deus como muralha de fogo ao redor de Jerusalém. Que esta mesma glória forme um cerco protetor onde nem a ansiedade nem o medo podem penetrar. Esta muralha não é feita de pedra ou metal, mas da presença manifesta do Deus Todo-Poderoso, que é ao mesmo tempo muralha impenetrável e glória resplandecente no meio dos seus. Sob as asas do Altíssimo, que imagem mais terna e ao mesmo tempo mais poderosa, você encontra não apenas proteção, mas descanso. As asas que cobrem são as mesmas que podem levantar voo e elevar acima das circunstâncias. Sob essas asas, o coração aprende o ritmo da confiança, a respiração encontra sua cadência natural e a alma descobre que há um lugar onde pode estar completamente vulnerável porque está completamente segura. Nesta noite, declaro que anjos do Senhor montam guarda a cada porta e janela desta casa. Não como sentinelas armados, mas como presenças luminosas que irradiam paz e afastam naturalmente tudo aquilo que não procede do Pai. Eles não dormem nem cochilarão, pois receberam ordem expressa de vigiar o descanso dos filhos do Altíssimo. Para os que lutam contra pensamentos de condenação, que sussurram que você não é bom o suficiente, que cometeu erros demais, que está além do alcance da graça, que a voz do acusador seja silenciada pela declaração poderosa da verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há pecado que o sangue de Jesus não tenha coberto. Não há falha que sua graça não possa transformar em testemunho de redenção. Se há culpa que insiste em atormentar a consciência, mesmo depois de ter sido confessada e perdoada, saiba que esta culpa não procede de Deus. O Espírito Santo convence do pecado para trazer arrependimento e vida. O inimigo acusa para trazer condenação e morte.
Nesta noite, escolha acreditar na voz que traz vida. Você é perdoado, você é amado, você é livre. Para aqueles que sentem o peso da solidão, mesmo rodeados de pessoas, que percebem que existe um vazio no peito que as relações humanas, por mais preciosas que sejam, não conseguem preencher completamente, este vazio não é falha de projeto, é ponto de conexão. Foi moldado exatamente no formato do amor divino e apenas Ele pode preenchê-lo completamente. Nesta noite, permita que este amor flua para cada cantinho vazio da alma. O medo do futuro, essa ansiedade que surge quando tentamos carregar hoje o peso de todas as possibilidades de amanhã, pode ser dissolvido pela lembrança de que o Deus que esteve com você ontem, que está com você hoje, será o mesmo que estará com você amanhã. O futuro não é um território desconhecido onde você entrará sozinho. É um território já explorado pelo Deus que habita além do tempo e que já preparou um caminho para seus pés. Neste momento, que uma paz sobrenatural, que excede todo entendimento, tome conta de cada célula do seu corpo, de cada pensamento da sua mente, de cada emoção do seu coração. Não uma paz artificial ou superficial, mas a paz profunda que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar, nas mãos de quem jamais comete erros. O sono que virá não será apenas descanso físico, mas renovação espiritual. Enquanto o corpo descansa, o Espírito Santo continuará sua obra de cura, de restauração, de preparação para um novo dia cheio de suas misericórdias renovadas. Durma em paz, pois você dorme guardado, protegido, amado com amor eterno. Há algo profundamente belo em como o coração humano, quando tocado pelo amor divino, naturalmente se expande além das próprias necessidades para abarcar as necessidades de outros. Nesta hora sagrada, quando sua alma está envolta pela paz de Deus, ela se torna como uma fonte que transborda, capaz de irrigar outras vidas através da oração intercessória. Pensemos primeiro naqueles que dividem conosco o sagrado espaço chamado lar. Familiares que talvez estejam dormindo no quarto ao lado ou distantes geograficamente, mas sempre próximos no coração, que a paz que agora envolve você se estenda como ondas suaves até alcançar cada um deles. Para os cônjuges que carregam responsabilidades pesadas, que o descanso desta noite renove suas forças. Para os filhos, que seus sonos sejam povoados de esperança e suas manhãs despertem com alegria. Para os pais, que as preocupações que carregam pelos filhos sejam substituídas pela confiança de que o Pai Celestial os ama ainda mais do que eles. Interceda pelos vizinhos, essas vidas que a providência colocou ao seu redor. Mesmo aqueles que você conhece apenas de vista, que cruzam com você nas calçadas ou nos corredores, cada um carrega suas próprias lutas silenciosas, seus medos noturnos, suas esperanças secretas. Que a luz de Cristo brilhe através das paredes, atravesse jardins e cercas e alcance cada coração necessitado de paz. Para a mãe solteira que luta para criar os filhos sozinha, para o idoso que enfrenta a solidão, para o jovem que batalha contra a ansiedade, que todos experimentem o toque gentil da presença divina. Lembremo-nos daqueles que enfrentam batalhas contra enfermidades. Nos hospitais da cidade, há pessoas cujo corpo luta pela cura enquanto a alma clama por esperança. Nas casas, há leitos de dor onde o sofrimento parece interminável. Que o grande médico visite cada um com sua presença restauradora. Não apenas cure os corpos, Senhor, mas fortaleça os espíritos, console os corações. E onde a cura física não vier nesta terra, que venha uma graça sobrenatural para suportar com dignidade e paz. Para os que trabalham enquanto outros descansam, os profissionais da saúde que vigiam os enfermos, os guardas noturnos que protegem nossa segurança, os motoristas que percorrem as estradas escuras, os operadores de serviços essenciais que garantem que a vida continue funcionando, que anjos do Senhor os acompanhem em cada turno.
Que suas mãos sejam guiadas com sabedoria, seus corpos sejam protegidos de acidentes, suas mentes permaneçam alertas e seus corações sejam sustentados pela consciência de que servem ao próximo. Interceda especialmente pelos viajantes que nesta hora atravessam estradas, voam pelos céus ou navegam pelos mares. Cada pessoa em trânsito carrega consigo sonhos, responsabilidades, pessoas que aguardam sua chegada segura. Que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada veículo, de cada embarcação, de cada aeronave, que as condições climáticas sejam favoráveis, que os equipamentos funcionem perfeitamente, que os responsáveis pela condução tenham reflexos aguçados e decisões acertadas. Para aqueles que nesta noite enfrentam a insônia por razões que vão além do físico, corações partidos, lutos recentes, crises financeiras, conflitos familiares, doenças que roubam o sono, que encontrem na quietude da madrugada não apenas inquietação, mas encontro com o Consolador. Que as horas que deveriam ser de descanso se transformem em horas de comunhão íntima com aquele que nunca dorme nem cochila. Oremos pelos que estão longe de casa, soldados em missões distantes, estudantes em cidades estranhas, trabalhadores que precisaram deixar família para buscar sustento, refugiados que ainda buscam um lugar para chamar de lar. Que sintam que, não importa onde estejam, estão sempre debaixo do mesmo céu, onde brilha o amor paternal de Deus. Que a saudade de casa seja temperada pela certeza de que carregam consigo a presença daquele que é o verdadeiro lar da alma. Para as crianças que dormem nesta noite, algumas em berços aquecidos pelo amor familiar, outras em situações mais vulneráveis, que todas tenham sonhos coloridos de esperança. Que os anjos guardiões façam turnos especiais vigiando cada pequena vida e que despertem amanhã com sorrisos espontâneos e energia renovada para descobrir mais um dia das maravilhas da criação. Lembremo-nos também daqueles que nesta noite enfrentam tentações espirituais. Para os que lutam contra vícios que parecem maiores que suas forças, para os que batalham contra pensamentos suicidas, para os que estão à beira de decisões que podem alterar o rumo de suas vidas, que o Espírito Santo se mova com poder especial, trazendo convicção onde há confusão, força onde há fraqueza, luz onde há trevas. A oração que surge de um coração em paz tem uma qualidade especial. Ela transcende as limitações físicas e alcança dimensões que nem sempre compreendemos completamente. Como ondas em um lago, cada palavra de intercessão se propaga, tocando vidas, movendo circunstâncias, liberando recursos celestiais para necessidades terrenas. Que esta noite seja marcada não apenas pelo seu descanso pessoal, mas pela consciência de que você fez parte da grande rede de intercessão que mantém o mundo em oração. Que ao despertar amanhã, você descubra de alguma forma que suas orações desta noite foram parte do plano divino para tocar vidas, curar feridas, abrir caminhos e demonstrar ao mundo que ainda há quem se importa o suficiente para orar. Existe um momento sagrado na jornada de fé em que a alma não apenas crê, mas decide conscientemente permanecer crendo, mesmo quando as circunstâncias sussurram dúvidas, mesmo quando a lógica humana questiona as promessas divinas, mesmo quando o caminho à frente parece envolto em névoa. Este é o momento do compromisso profundo, da escolha deliberada de confiar não apenas com a mente, mas com cada fibra do ser. Nesta noite serena, enquanto o mundo ao redor descansa, há uma qualidade especial na decisão de confiar. É mais fácil ter fé quando o sol brilha e os caminhos estão claros, mas há uma maturidade espiritual única que se desenvolve quando escolhemos crer na escuridão, quando decidimos descansar na presença de Deus, mesmo quando não podemos mapear completamente o território à nossa frente.
A fé noturna tem características próprias. Ela é mais íntima, mais despojada de pretensões, mais honesta sobre as próprias limitações. É no escuro que aprendemos que fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar apesar das dúvidas. Não é ter todas as respostas, mas descansar na certeza de que aquele em quem cremos tem todas as respostas. E isso é suficiente. Enquanto você se prepara para entregar sua consciência ao sono, há algo profundamente significativo em manter acesa a chama da confiança. É como dizer a Deus: Senhor, mesmo quando minha mente consciente descansar, mesmo quando meu controle sobre as circunstâncias for temporariamente suspenso pelo sono, escolho confiar que tu continuas no controle absoluto. Dormir, quando compreendido desta perspectiva, torna-se um dos atos de fé mais puros que podemos praticar. É a disposição de ser completamente vulnerável, de entregar por horas seguidas toda a capacidade de vigília e defesa, confiando que aquele que não dorme nem cochila manterá vigília por nós. Cada noite de sono tranquilo é um testemunho silencioso de que nossa vida está segura nas mãos divinas. Há momentos na caminhada cristã em que a fé é testada não por grandes tempestades, mas pela aparente ausência de movimento. Dias que se seguem semelhantes uns aos outros, orações que parecem ecoar sem resposta imediata, situações que permanecem inalteradas apesar de nossa confiança. É precisamente nestes períodos que o caráter da fé se fortalece, como músculo que cresce através da resistência. A permanência na fé não é passividade, é atividade consciente e constante. É a escolha diária, e agora noturna, de alinhar o coração com as verdades eternas em vez de com as aparências temporais. É decidir que nossa identidade não está baseada no que conseguimos controlar, mas em quem somos aos olhos daquele que nos conhece completamente e nos ama incondicionalmente. Nesta hora quieta, faça um compromisso renovado. Nos dias que virão, quando a fé for fácil, você louvará. Quando a fé for desafiada, você permanecerá firme. Quando a fé parecer ser testada além de suas forças, você lembrará que não é sua força que sustenta a fé, mas a fé que o sustenta, e ela tem sua origem no próprio Deus. Comprometa-se a manter acesa a chama da comunhão, mesmo nos dias quando a agenda estiver sobrecarregada, quando as demandas da vida tentarem sufocar os momentos de quietude com o Eterno. Porque é nestes momentos de comunhão que a alma se reconecta com sua verdadeira fonte de força, que o espírito se realinha com os propósitos celestiais, que o coração encontra sua verdadeira paz. Há uma beleza particular em adorar na escuridão, em louvar quando não vemos o caminho completo, em agradecer não apenas pelas bênçãos evidentes, mas pela fé de que Deus está trabalhando mesmo quando sua obra ainda não é visível. Esta é a adoração mais pura, não condicionada pelas circunstâncias, mas nascida da natureza mesma de quem Deus é. Ao se preparar para o descanso físico, permita que sua alma também encontre descanso na certeza de que o relacionamento com o Pai não depende de sua performance, mas da performance perfeita de Cristo em seu favor. Você pode descansar da necessidade de provar seu valor, de ganhar aprovação divina, de merecer o amor que já foi dado gratuitamente e para sempre. Que esta noite seja um marco em sua jornada de fé, o momento em que você decidiu que confiar em Deus não é apenas uma opção entre outras, mas o fundamento sobre o qual toda a vida está construída, e que ao despertar amanhã seja com a renovação desta decisão, pronto para mais um dia de caminhada na presença do Eterno, sustentado não por forças próprias, mas pela graça que se renova a cada amanhecer. Chegou o momento sagrado desta jornada noturna de oração, o instante em que as palavras se transformam em decretos, quando a fé se cristaliza em declarações que ecoam através das dimensões espirituais.
com a autoridade que nos foi delegada pelo próprio Cristo, com a confiança de quem conhece o coração do Pai, declaramos sobre sua vida verdades que transcendem as aparências e se estabelecem na eternidade. Nenhum mal te sucederá. Sudels. Estas palavras não são mero desejo ou esperança vaga. São decreto divino sobre sua existência. O mal pode cercar, pode ameaçar, pode fazer ruído ao redor, mas não te alcançará. Há uma cobertura espiritual sobre sua vida que o inimigo não pode penetrar. Uma proteção que não depende de sua vigilância constante, mas da fidelidade daquele que prometeu ser escudo ao redor dos seus. Declaro sobre seu sono desta noite que ele será profundo como o sono dos justos, reparador como as águas que renovam a terra seca, tranquilo como o descanso que vem após uma jornada bem cumprida. Cada hora de sono será multiplicada em restauração. Cada sonho será tecido com fios de esperança. Cada despertar parcial durante a noite será acompanhado pela doce certeza de que você está seguro nos braços do Eterno. Seus sonhos nesta noite não serão perturbados por ansiedades ou medos. Em vez disso, sejam jardins onde a alma passeia em comunhão com o Criador, sejam paisagens de paz onde o espírito se renova, sejam encontros sagrados onde verdades profundas são plantadas no subconsciente para florescer em sabedoria durante os dias vindouros. Declaro que ao despertar amanhã será com forças renovadas. Não apenas energia física, mas renovação total. Mente clara para decisões sábias, coração cheio de gratidão pelas misericórdias renovadas, espírito fortalecido para enfrentar os desafios com confiança, olhos que enxergam as oportunidades divinas, mesmo nas situações aparentemente difíceis. O amanhecer que se aproxima não será apenas mais um dia no calendário. Será um novo capítulo da história de amor que Deus está escrevendo sobre sua vida. Cada raio de sol que atravessar sua janela carregará consigo uma mensagem personal do Criador. Meu filho, minha filha, eu tenho planos de bem e não de mal para ti, planos de te dar esperança e futuro. Sobre esta casa onde você repousa, declaro que ela é consagrada como santuário. Cada cômodo é território sagrado onde a presença de Deus habita. Cada porta é guardada por anjos. Cada janela é protegida pela luz divina que afasta toda forma de mal. Esta casa não é apenas abrigo físico, é fortaleza espiritual onde a paz reina e o amor governa. Abençoo sua família com unidade que supera as diferenças, com amor que cobre multidão de faltas, com comunicação que edifica e não destrui. Que os laços familiares sejam fortalecidos não apenas por sangue ou escolha, mas pelo reconhecimento mútuo de que todos são amados pelo mesmo Pai Celestial. Onde há feridas entre familiares, que venha cura. Onde há distância, que venha aproximação. Onde há desentendimento, que venha compreensão. Declaro bênção sobre sua saúde física. Cada célula do seu corpo é obra das mãos divinas. Cada sistema é projetado com sabedoria infinita. Que a saúde flua como o rio cristalino através de cada órgão, que a vitalidade seja renovada constantemente, que qualquer enfermidade seja confrontada pelo poder curador que habita em você através do Espírito Santo. Sobre sua vida emocional, declaro estabilidade que não depende de circunstâncias externas. Que as emoções sejam como o lago sereno, que reflete a glória de Deus, não como o mar agitado pelos ventos de cada situação. Onde há feridas emocionais antigas, que venha cura profunda. Onde há padrões de pensamento destrutivos, que sejam substituídos pela renovação da mente, segundo a palavra de Deus. Abençoo seus relacionamentos com qualidade que honra a Deus. Que você seja instrumento de paz nos conflitos, fonte de encorajamento nos desânimos, presença que aponta para Cristo sem necessariamente usar palavras.
Que novos relacionamentos que entrarem em sua vida sejam enviados pela providência e que relacionamentos tóxicos sejam gentilmente removidos ou transformados pela graça. Declaro prosperidade sobre seu trabalho e suas finanças. Não apenas abundância material, mas a satisfação profunda de saber que seu trabalho tem propósito eterno, que suas habilidades são dádivas divinas sendo investidas no reino, que as portas de oportunidade se abram no tempo certo, que a criatividade flua para resolver desafios, que a integridade seja recompensada, que a generosidade seja multiplicada. Sobre seu futuro, declaro que ele está seguro nas mãos de quem vê o fim desde o princípio. Cada dia que está por vir já foi preparado com amor paternal. Cada decisão que você precisará tomar já tem sabedoria disponível. Cada desafio que possa surgir já tem a solução preparada. O futuro não é território desconhecido. É extensão do cuidado divino que o acompanha desde o princípio. Declaro que você é mais que vencedor através daquele que o amou. Não há situação que possa surgir em sua vida que seja maior que o poder de Deus operando através de você. Não há problema tão complexo que não possa ser solucionado pela sabedoria divina. Não há ferida tão profunda que não possa ser curada pelo bálsamo de Gileade. Não há sonho tão grande que esteja além dos recursos infinitos do Pai. Agora, com a autoridade do nome que está acima de todo nome, cele todas estas declarações sobre sua vida. Que sejam escritas não apenas nos céus, mas impressas na própria estrutura da sua realidade. Que se manifestem não apenas como possibilidades futuras, mas como verdades presentes que começam a operar imediatamente. Ao fechar os olhos nesta noite abençoada, saiba que você não está simplesmente indo dormir, está entrando no descanso dos amados de Deus. Você não está apenas descansando o corpo, está permitindo que sua alma seja renovada na presença do Eterno. Você não está apenas esperando o amanhecer, está incubando um novo dia cheio de possibilidades divinas. Durma em paz profunda, acorde com alegria transbordante e viva com a certeza inabalável de que você é amado, guardado, abençoado e destinado para grandes coisas no reino de Deus. Em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, o Bom Pastor, o caminho, a verdade e a vida. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, agora e sempre. Boa noite, filho amado. Boa noite, filha preciosa. Descanse seguro nos braços do Pai. Tututesu. O Senhor é teu abrigo na escuridão e tua luz ao amanhecer. Nesta noite, tua alma descansa sob o manto da paz divina. O silêncio da madrugada é o palco onde Deus fala com mais clareza. Enquanto dormes, os céus trabalham a teu favor.